הסביבה שהוא גדל בה, החברים בעבודה, במשפחה, As pessoas com quem ele cresceu, tanto na escola, quanto na universidade, trabalho, ou mesmo grupo de amigos da rua, a família que ele cresceu, הם לא ברמה הרוחנית שהוא שואף להגיע. esses não estão no nível espiritual no qual essa pessoa gostaria que eles estivessem. ואז הוא עלול למצוא את עצמו, נמצא במקום נמוך, נשאר. Então ele pode olhar para a sua própria situação em que ele se encontra num local rebaixado, שם, או אפילו יורד יותר. ou no local até mesmo que ele cai, não só que ele está rebaixado, mas que ele está em declínio, אף על פי שהוא תמיד משתוקק למקום גבוה, mesmo que ele sempre esteja almejando dentro de si de estar no local mais elevado espiritualmente, כי יש עליו את הלחץ החברתי. porque tem em volta dele o Lachatz HaChevrati, que é a pressão social. Trouxemos uma aula do Rav Zamir Cohen para explicar através da sabedoria do rei Salomão como se livrar da raiva, qual que é o objetivo disso. Porque justo essa emoção é o que causa tantos e tantos problemas, e qual é a vontade de Deus? Que a gente se extravase a nossa raiva, nossa emoção, ou será que devemos nos controlar? Vamos ver. נתבונן היום בהדרכתו של שלמה המלך, החכם מכל אדם. Vamos refletir hoje no treinamento e na condução, no método de condução do rei Salomão, do Shlomo HaMelech, החכם מכל האדם, o mais sábio de todos os homens. כיצד נוכל לזהות Como podemos identificar את דפוסי הפעולה של היצרים שמקננים באדם, o método, o modo que se expressa a inclinação negativa que mora dentro da pessoa? מה השיטות של היצר להכשיל את האדם, Quais são as técnicas da má inclinação para derrubar e fazer a pessoa falhar? לכל אדם יש דחפים שונים, Então, cada pessoa tem impulsos diferentes. לפעמים דחף של כעס, של תאווה מסוימת, Às vezes um impulso de raiva, às vezes um impulso de algum desejo específico, algo proibido. שהוא יודע שהתאווה הזו מזיקה לו, Ele sabe que esse desejo causa para ele prejuízo, o prejudica. A gente pode citar alguns exemplos simples, como cigarro, álcool, às vezes ficar tempo demais parado na frente de uma tela. Claro que depende do que está assistindo, mas a gente já conhece todo tipo de desejo que prende a pessoa e a má inclinação faz dela escravo. אבל בכל זאת הוא מרגיש קשה לי, יש לי יצר שתוקף אותי. E por outro lado, a pessoa admite, fala, é muito difícil para mim, eu não consigo me desvincular de tal vício, de tal mau hábito, porque tem um yetzer, tem uma má inclinação que fica me atacando. ושלמה המלך מלמד אותנו ראשית להכיר את שיטות. Então, o rei Salomão nos ensina primeiramente como reconhecer as técnicas e o modo que o bicho funciona e opera. Porque entendendo como seu inimigo te ataca, você vai começar a saber como se proteger. Isso quando você reconhece que o inimigo te ataca. Para aquele que nem isso consegue perceber, ele pensa que é assim, é normal, todo mundo é, eu também sou e tá tudo certo. Como é que você pode achar normal? Tal vício, esse costume, o outro costume, sabe? Como que você... Vamos parar e pensar igual seres humanos, com pensamento, com lógica, com intelecto. Realmente isso é algo normal? Os médicos dizem que isso encurta a vida e, sabe, um monte de tipo de aviso pro lado científico e medicinal de que a coisa não faz bem, mas todo mundo faz porque eu não posso fazer também. Ou seja, é parar, reconhecer que tem um problema ali, que existe essa inclinação do mal atacando a pessoa para cometer aquilo de errado, e agora vamos começar a saber o planejamento para se proteger do inimigo. E agora o Rav vai trazer o que o rei Salomão exemplificou dentro dos versículos de uma mulher, sobre uma mulher que estava tentando convencer um jovem, tentando convencê-la de se deitar com ele. E a partir do momento que a pessoa reconhece o modus operandi da má inclinação, desse modo ele vai saber como superar esse desafio, onde estão postas as armadilhas.
Então, antes de tudo, o rei Salomão diz que precisa adquirir conhecimento. משלי פרק ז' פסוק ד' Então, dentro do Mishlei, אמור לחוכמה אחותי את ומודע לבינה תקרא. החוכמה, תסתכל עליה כאילו היא אחותך. a sabedoria, você deve olhar para ela, o conhecimento, na verdade, você deve olhar para ele como sua irmã. בין אח לאחות יש אהבה עצומה. Entre irmão e irmã existe um amor muito grande. אבל אין כאן אהבה שקשורה לאיזה תאווה, Mas aqui não existe qualquer tipo de amor que tem alguma ligação com algum tipo de desejo. ליצרים, זו אהבה טהורה שבין É um tipo de amor puro, de irmão para irmão. אח לאחות. Irmão para irmã, no caso. אמור לחוכמה אחותי את. Então diga para a sabedoria, para o conhecimento, você é minha irmã. כמו שאחות דואגת לאחיה, היא תיתן לו את העצות הכי טובות, האח Assim também como a irmã se preocupa com seu irmão e vai dar os melhores conselhos, דואג לאחותו. כך תתבונן, תסתכל על החוכמה, חוכמת התורה שמדריכה אותך. então desse modo tem que olhar para o conhecimento da Torá e desse modo vai ser conduzido para o caminho correto. ומודע לבינה תקרא. מודע זה קרוב משפחה. E o modá é um familiar próximo, ou seja, alguém da família. בינה זו התבוננות. E a Biná, que é um dos níveis, é uma das forças da mente, que tem Chokhmah, Biná, Da'at. Chokhmah é mais o conhecimento. Chokhmah, Biná, o Rav está explicando que é mais a reflexão, entender uma coisa dentro da outra. E Da'at é sabedoria, são três níveis, são três trabalhos, três níveis de processamento cerebral diferentes, que a alma está no cérebro, então a alma faz, no final das contas, esse trabalho. חוכמה זה רכישת ידע כללי. Então, isso que o Rav está explicando, que a Chokhmah, que é o conhecimento, é adquirir sabedoria geral. אחר כך תתבונן. E depois você vai precisar refletir em cima do que você aprendeu, que aí você vai estar ativando a sua Biná. תפנים את הדברים, תיקח אותם לעצמך. Introspecta as coisas, pesa uma com a outra, entende aquilo de modo verdadeiro, trazendo para si um conhecimento, o entendimento verdadeiro daquilo. תראה מה בדיוק נוגע לניסיונות שאתה מתמודד איתם. E você vai perceber exatamente o que tem relação com aquele teste que você está lidando. ומה זה יעזור? לשמורך מאישה זרה. E o que isso vai te ajudar? Esse primeiro versículo, ele continuou, te guardar de uma mulher má. מנוכריה אמריה החליקה. אצל שלמה כידוע כל De uma mulher externa que a sua aparência vai te fazer escorregar. É escorregadia. מילה מדויקת. E a explicação de escorregadia é que vai acabar convencendo o homem a cometer uma transgressão. E lembrando que tem os dois lados. Tem também o homem que convence a mulher de fazer transgressão, para ninguém pensar aqui que é só de um lado. É óbvio isso, né? Não precisa falar. ההבדל בין אישה זרה לבין נוכריה. Então, qual a diferença entre uma mulher estranha para uma mulher externa? למה באישה זרה הוא אומר בפשטות לשמורך מאישה זרה? בנוכריה הוא אומר אמריה החליקה, היא באה בחלקלקות לשון לפתות אותך. Então, por que para mulher estranha é dito que tem que se cuidar dessa mulher estranha? בנוכריה הוא אומר אמריה החליקה, היא באה בחלקלקות לשון לפתות אותך. E a mulher nochriá, que pode ser uma mulher externa ou uma não judia, a gente tem que entender aqui qual que é o caso, ela vai ter uma beleza que vai ser escorregadia. אישה זרה, כלומר היא מהעם שלך, היא לא Ou seja, a mulher estranha é uma mulher que ela é do seu povo. נוכריה, אבל היא לא אשתך. Ela é do seu povo, do povo de Israel, porém não é sua esposa. Então dela tem que se guardar. אתה צריך להישמר שלא להיכשל בחטא. נוכריה זו אישה שהיא בכלל מעם אחר, לא קשור אליך בכלל. Então a nochriá é uma mulher não judia que não tem nenhuma conexão com você, não faz parte do seu povo, não tem nenhuma conexão com você sendo judeu. אומר שלמה, במשל שהוא נותן כאן, הרי זה ספר משלי, כולו משלים. Então o nome do livro é Provérbios, Mishlei, é um livro inteiro de alusões. E o Rav está perguntando o que o rei Salomão está querendo dizer justo aqui nesse versículo. יש שני סוגים של פיתויים. Existem dois tipos de pitu e lefatot, de
convencimento, convencer o outro de cometer uma transgressão. שאנחנו מתמודדים איתם. כל אדם יכול לבדוק על עצמו, יש שתי משפחות של תאוות, של ניסיונות, של יצרים. Então existem duas famílias, dois grupos, dois tipos diferentes de má inclinação, desejo e incitação. תאווה אחת, זו תאווה שהקדוש ברוך הוא הטביע בטבע האדם שהיא נועדה לטובה. Então tem um tipo de desejo que Hashem colocou dentro da natureza da pessoa para ser algo positivo, algo bom para ele. יש תאווה שנועדה להעמיד את הדור הבא. Então ele disse que tem o desejo que é para que permaneça e continue a próxima geração. O que ele está falando aqui? Da necessidade da esposa estar com o marido, do marido estar com a esposa, que isso vai fazer com que a próxima geração perdure, exista. Porém, se a coisa for levada para um outro extremo, onde o objetivo é puro prazer e todo tipo de coisa que se expande para esse lado, além da pureza de estar dentro de uma relação, certo, para se procriar, já vai estar entrando num outro patamar. Mas é claro que nem tudo é proibido. A própria Torá permite, certo, o marido e a esposa estarem juntos, até mesmo quando ela está grávida, que ela não consegue ter filho. Não tem como ela engravidar enquanto ela está grávida. Ou seja, ela é, entre aspas, estéril no momento que ela, que ela está grávida, que ela não pode. Mas a Torá permite ainda assim tudo acontecer. E também quando a mulher já atingiu uma idade onde ela já não tem mais possibilidade de ter filhos, ainda assim o marido continua obrigado com a mitzvah de de estar com a sua esposa. Então a gente vê que mesmo quando não é para ter filho, mas no final das contas é isso. A primeira coisa é para ter filho. O segundo motivo é para agradar a mulher. Pronto. Assim que a Torá define de modo global. Se a gente puder resumir tudo isso, é assim, para ter filho e para agradar a mulher. Óbvio que o homem também tem necessidade, etc. Mas a mitzvah é só quando a mulher tem o interesse. Essa que é a verdade. O homem, já um nível mais baixo, não é chamado mitzvah, assim como quando a mulher, sim, ela tem essa necessidade. אם לא תהיה התאווה הזו, אנשים לא יתחתנו O Rav está dizendo que se não existisse esse desejo, ninguém ia se casar. E como é que a próxima geração ia continuar, a continuação da humanidade? ולא יהיה ילדים. ישנה תאווה לאכול. Existe também o desejo de quê? De comer. A pessoa tem vontade de comer, tem fome. Cadê minha comida? שהיא נועדה לטובה. Que ela foi destinada por Deus para algo positivo. אדם מרגיש צורך לאכול, A pessoa sente vontade de comer. מתאווה לאכול, צריך לחיות. אם לא יאכל, יזיק לבריאות שלו. Precisa se nutrir. Hashem criou essa necessidade do homem comer para, certo, que ele continue. Então ele vai e come. Mas aí que tá, ele tem a opção de comer o que vai ser nutritivo, bom, em pouca quantidade, que não vai ser o mais gostoso do mundo, os vegetais, grãos, frutos do solo, certo? Batata, um pedaço de carne, pronto. Tá satisfeito numa quantidade, numa porção boa que vai ser nutritivo para ele. Agora, a pessoa vai poder colocar todo tipo de glutamato monossódico e comida que não é comida, e molho que não é comida, certo? E aí vai comer aquilo, não vai se nutrir, vai se prejudicar e gastar dinheiro. Às vezes a pessoa vai no restaurante, certo? Gastar um valor exorbitante pelo prazer, de modo ultra, mega, hiper supérfluo. Isso a Torá não estimula, somente em Shabbat e Yom Tov, que são dias propícios para ter prazer. Então você realmente ele comprar uma carne mais cara, pelo Lichvot de Shabbat, pela honra do Shabbat, certo? Comprar talheres, pratos especiais e melhores para Shabbat, daí por diante. Ou seja, a Torá, ela vem direcionar, ela não vem falar para você é proibido ter desejo, é proibido ter prazer. Não, não é isso. Você deve ter prazer, não é que você pode, você deve. Inclusive, para quem, o judeu que cumpre o Shabbat e tem prazer no Shabbat, dentro do que é permitido, obviamente, esse prazer no Shabbat tem o poder de expiar todos os pecados. Como pode ser? Até onde eu entendi por gente, para expiar pecado tem que ficar em jejum, tenho que ficar sem falar, tenho que ficar, ou seja, tem que me limitar todo para expiar pecado. Não, aqui é o contrário. No Shabbat, quanto mais prazer você tiver, mais
mais ao nível de expiação, maior ao nível da mitzvah, mais a conexão com Deus. Isso a gente tem aqui uma minissérie sobre o Shabat. Clique no canal, vai em cursos, lá vocês vão encontrar Shabat, leis e lei judaica. Dentro de lei judaica tem Shabat. Então aqui é um modo de sim obter prazer permitido. Não é tudo proibido, tem dentro do permitido. Só que na porção certa, na dose certa, na quantidade certa e saber se parar e se frear. Não é porque algo é permitido que agora fazer de um jeito. Existe um conceito que se chama naval breshut Torah, que é aquele que fica naval, que é como se fosse alguém desprezado, nojento, até mesmo abominável, naval, alguém desprezível, dentro do que ele pode fazer. É permitido para... Eu posso comer? É permitido para eu comer? Então vou comer o dia inteiro. É permitido beber álcool? Então acabou, vou beber 10 garrafas por dia. É permitido dormir? Acabou, o dia inteiro eu vou estar dormindo. É permitido? Não tem nada de estou fazendo proibição? Não tô. Então o nome disso é naval breshut Torah. É aquele que pega o que é permitido e esbanja, quer dar uma despertinho, de certa forma, tentar criar ali como ele continua totalmente escravo da sua má inclinação dentro do que é permitido. Acaba que fica uma piada pronta e a Torá exorta isso, critica isso muito forte, e é sempre bom a gente entender aí quais são o nosso direcionamento. ייכנס למחלות, לבעיות בריאות. A pessoa fica doente, certo? Se comer demais o que não é saudável, vai ficar doente a longo prazo, a curto prazo também pode ficar. E todo tipo de exagero do que é permitido. בריאותיות. יעזוב את העולם בגיל צעיר. Vai sair do mundo jovem. כותב הרמב"ם, היות הגוף בריא, Está escrito no Rambam, para o corpo ficar saudável. מדרכי השם יתברך הוא. זה שהגוף צריך להיות בריא זה חלק מעבודת השם. A explicação é que isso que a gente tem que manter o corpo saudável, o Rambam explica que é parte da Avodat Hashem. É parte de servir a Deus. Não, eu pensei que servir a Deus fosse para reza. Eu pensei que fosse estudar a Torá. Eu pensei que fosse todo tipo de coisa que a pessoa vai comer kasher, cumprir o Shabat, tudo isso só que também é o que? Cuidar do corpo. Você quer comer algo que não é saudável. Tá bom, guarda, e é gostoso, guarda pro Shabat. E come pouco. Mas eu queria comer todo dia. Sempre na sobremesa da refeição eu quero comer aquilo. Tudo bem? Você quer ter prazer, assim como todo mundo quer ter prazer. Só que a pergunta é o que Deus quer de você. Então, guardar pro Shabat, ou realmente botar numa dose, mesmo que coma diariamente, uma dose pequena, tentar comer dia sim, dia não, tá sempre no projeto e no planejamento de como vai vencer essa má inclinação. Essa que é a ideia. O Yetzer Hara me deixa doido para comer sorvete 3 vezes por dia, todos os dias. Come 2 vezes por dia. Passou uma semana, come agora 1 vez por dia. Passou um mês, come dia sim, dia não. Passou 2 meses, come 1 dia sim, 2 não. E assim vai. Gradativo, aos poucos. Entendendo qual que é o modus operandi do bicho e fazendo planejamento para vencer ele. כי אדם שחולה, מת צעיר, כמה מצוות הוא מספיק לקיים? Porque a pessoa que fica doente por não se cuidar e morre jovem, quantas mitzvot ele conseguiu fazer? Ele conseguiu 2, 3, 4 décadas fazer mitzvot. Tá bom, mas estava decretado para ele 10 décadas, viver 100 anos. Ele com fumo, com todo tipo de mau hábito, encurtou a vida para os 40. Que isso? Quem te permitiu isso? Quem te permitiu? הראש שלו נמצא, במקום בללמוד תורה, להתחזק במצוות, הוא רק טרוד ברופאים, רפואות וצרות. E o Rav também está explicando aqui pessoas que ficam muito tempo só com a falta do cuidado com a saúde, depois vai nesse médico, vai no outro médico, agora faz esse tratamento, agora compra esse remédio. Tá o tempo todo só, a vida começa a girar em torno de tratamentos. E como é que vai sentar, estudar, focar, refletir, se aconselhar, participar de aulas, de Torá? Não vai ter como, vai estar ocupado com todo tipo de tratamento, médico, remédio. לכן אומר הרמב"ם, היות הגוף בריא מדרכי השם יתברך הוא ונשמרתם מאודי נפשותיכם. E por isso o Rambam diz que uma das condutas que assim Hashem espera do ser humano é que ele cuide da sua saúde, até porque existe uma mitzvah chamada Venishmartem meod nafshotechem, que vocês cuidem muito bem das suas almas, e nefesh também é traduzida como sangue,
que está no corpo, ou seja, o próprio corpo, e vão cuidar muito bem dos seus corpos. אז הדחף הזה שיש באדם לשמור על הבריאות של הגוף, הדחף שהוא רוצה להתחתן עם אישה, Então, esse impulso humano de ter essa necessidade de cuidar da sua saúde, ou de se casar com uma mulher, זה דחף טוב, זה סוג של יצר, isso é um impulso bom, é um tipo de étser, é um tipo de natureza humana, אבל הוא יצר טוב. uma natureza humana boa. E Yetzer Tov é a criação boa que tem dentro da pessoa, que o faz fazer mitzvot, que o faz, certo? Através da energia que tem dentro de si, ele vai atingir o que é correto dentro do limite das mitzvot. ממה אנחנו צריכים להיזהר שלא לקחת את היצר הזה לכיוונים שליליים? E do porquê que a gente precisa se cuidar e não pegar essa energia para o lado negativo. האדם יכול לקחת את התאווה לנשים ולעשות שטויות, A pessoa pode muito bem pegar esse desejo de se casar e acabar indo para o caminho de ficar trocando de mulheres, etc. יכול לקחת את התאווה לאכילה ולהגזים ולהזיק לעצמו. A vontade de comer também se prejudicar com isso. צריך לדעת את האיזון. Tem que saber o equilíbrio. לכן לסוג הזה של התאווה שהיא נועדה לטובה, רק אומר תיקח את מה שטוב לך ולא את מה שלא טוב, Então, esse tipo de desejo, esse tipo de impulso que vai ser bom, que é para pegar assim o que é bom e não o que é ruim. למה שלא טוב הוא קורא אישה זרה. Então, o que não é bom, ele chama de Ishazara, que é a mulher estranha. Mulher não que você não conhece, desconhecida. כי אם היא אשתך, מצווה להיות ביחד, זאת E se ela é sua mulher, você vai ter mitzvah de estar junto com ela. אשתך. אבל אתה צריך לשמורך מאישה זרה. Porém, você deve se cuidar de uma mulher desconhecida. מנוכריה המראה החליקה. יש עוד סוג של תאווה, E agora ele vai falar do segundo tipo de desejo, que a Nochriá, que é aquela que está fora do seu povo, sua aparência é escorregadio. שהיא בכלל לא מוטבעת באדם, הוא לא זקוק לזה. Quer dizer que essa é uma natureza que não está nem mesmo dentro da pessoa. Ou seja, a primeira natureza, o primeiro Yetzer que o Rav explicou, foi aquele que Hashem colocou dentro da pessoa. Ele pode utilizar disso para o bem e para o mal. Agora ele está falando de uma segunda, que é algo que não faz parte de você, que está fora de você por completo. אבל הוא דוחף את עצמו לתוך זה. Mas a pessoa, ela se empurrou, ela se jogou para dentro disso e ela acabou se poluindo com algo que era de fora, que é algo que nem mesmo ali dentro ele já tinha aquilo. Ele conquistou, não vou falar conquistou, nem adquiriu, mas ele se contaminou com algo que ele não tinha. אנשים ששוקעים באלכוהול, אם לא היו מתחילים עם אלכוהול, אתה חייב Aqui o Rav já está explicando, pessoas que acabam se viciando em álcool. אלכוהול, בדחף אתה לא חייב. Falou, você precisa de álcool para se satisfazer, por exemplo, você precisa beber água, certo? Se você talvez beber um suco, você também vai satisfazer sua sede. Mas se beber álcool, álcool desidrata, é o oposto. E ele é transparente igualzinho à água. Então aqui o Rav está fazendo essa alusão. Uma coisa é beber suco, é beber todo tipo de bebida que vai satisfazer a sua sede. Tá, não completamente, mas vai satisfazer, não igual água, mas vai satisfazer. E a outra bebida é algo que nem te satisfazer vai, porque tá totalmente fora, não tem a ver com o seu organismo. אנשים שמעשנים דברים שהורסים להם את החיים. Pessoas que fumam coisas que destroem para ela a vida. איך הוא התחיל עם זה? Como que ele começou com isso? התחיל בדברים קטנים, בטעימות, לאט לאט נגרר, בסוף הגיע למקום נמוך. Começou com um experimento aqui e ali, coisas gostosas, foi avançando, no final foi pro fundo do poço. לזה קורא שלמה המלך נוכריה. זה Então, para isso, chamou o Shlomo Melech, o rei Salomão, de uma mulher externa ao seu povo. דבר שהוא זר לך לחלוטין. Algo que é estranho para você em absoluto, você não conhece em absoluto. Aquela cultura, aquele modus operandi é algo que você não tem ideia. Tá bom, com quem você mora, isso imaginando um mundo sem internet, todo tipo de meio de comunicação e telas, né? Pensando, a pessoa nasceu num lugar, quem ela conhece? Ela conhece ali o pessoal em volta da vila que ela mora, no máximo da cidade ali, ela uma vez a cada ano foi num lugar onde tem uma reunião maior e conheceu mais pessoas e voltou. E na prática, quem aquela pessoa conhece? Quase ninguém, né? Poucos.
Agora, vem alguém do outro lado do mundo, com uma outra língua, com outra vestimenta, outra aparência, outra cultura completamente diferente. Aquilo pra você é um alienígena. Aquilo pra você não tem nem noção do que é aquilo. Então, é isso que o Shlomo Melech estava, no final das contas, explicando. Que dentro da onde você conhece, ali você já vai ter um nível de natureza, um nível de impulso. Agora, para o impulso onde ele está totalmente fora do que você conhece, e o único modo é colocando aquilo de fora para dentro de si. A pessoa não nasceu com isso, é algo que vem de fora. essa que é a intenção. יש תאווה שהיא טבעית שאתה צריך אותה, ואדרבה תשתמש בה, רק תעשה אותה נכון. אז זה צריך לשמורך מאישה זרה. אישה שהיא לא זרה, כי מהעם שלך, תתחתן איתה, תחיו ביחד, בקדושה, זה רצון השם. אבל יש נוכריה ששם, מתי האדם נופל? המראה החליקה. בא Então aqui o Rav tá, assim como eu expliquei, o Rav também explicou, não vou voltar nisso. חלקלקות לשון, זה השיטה של היצר, אומר לך בוא תעשן רק את זה, תשתה רק את זה, תלך רק לפה, אני לא זקוק לזה, אני חי טוב גם בלי. Ou seja, o segundo exemplo é tudo que a pessoa, para a sobrevivência, não tem necessidade, nem para a sobrevivência da sua espécie, e algo totalmente externo é algo sem necessidade. אבל הוא דוחף את האדם לשם. Mas esse tipo de Yetzer empurra a pessoa para dentro desse local, até mesmo do que não precisa. לכן דווקא בתאווה השנייה, שהאדם לא זקוק לה באמת, Então, justamente sobre esse desejo, sobre esse segundo tipo de desejo, que o ser humano não tem a necessidade diretamente. אומר שלמה, זו אישה נוכריה. בכלל Assim falou o rei Salomão, essa é uma mulher que não é do seu povo. לא קשורה אליך, זה עם אחר, אל תיגע בזה בכלל. É de outro povo, ela não tem nenhuma conexão com você, não toca nisso absoluto. בכלל, אל תתעסק, אתה לא זקוק לזה. למה תסבך את עצמך עם דברים שלא תדע אחר כך איך לצאת מהם? Como você, para quê? Para que você vai se complicar com coisas que você não vai nem saber como sair disso depois? Você sabe como entrar no cigarro? Ah, tá na roda de amigo, beber, senta no bar, ou então na casa do amigo que vai ter isso, e outros tipos de coisa. E para sair disso? Aí você vê todo tipo de lugar aí, alcoólatras anônimos e fumantes assim, todo tipo de tratamento que o pessoal demora anos e anos e sofre para sair disso. Para sair disso. ובאמת בהתמודדויות שאדם מתמודד בחיי היום יום, יש שני סוגי התמודדויות. Então, na Itmodedut, existem dois tipos de desafios בינו לבין עצמו, entre a pessoa e ela mesma, ובינו לבין האחרים, מבחינה e entre ele e outras pessoas, חברתית. num parâmetro social. בינו לבין עצמו, זה היצר שיש בו. Então, entre ele e ele mesmo, é o Yetzer, a má inclinação que tem ele dentro dele mesmo. Ou também pode ser traduzido como impulso, como natureza. דבר כעת על החלק הראשון, של לשמורך מאישה זרה, שיש לאדם תאווה טבעית, E tem a ver com a primeira explicação de desejo, שהיא בריאה וטובה, que é saudável e boa, esse tipo de impulso. הוא רק צריך לדעת את הגדרים, שהקדוש ברוך הוא אומר Ele só precisa conhecer quais são os limites. לו, תהנה, אני רוצה שיהיה לך טוב. Que Hashem falou, usufrua, tenha prazer, que eu quero que para você seja bom. Só que dentro do limite. אני בעד זוגיות, Eu tô junto contigo, Hashem diz, eu tô junto com você nessa mitzvah de homem e mulher estarem juntos. Ou seja, não é algo proibido, igual como é visto em outras religiões, outros lugares. Tem proibição, é excelente, é maravilhoso que os dois estejam. בראתי גברים ונשים, כי אני רוצה שיחיו ביחד. Deus criou o homem e a mulher porque justo Hashem quer que os dois vivam juntos, e assim também ele escreveu na Torá. אבל אני נותן לכם את הכללים, איך תעשו את זה נכון. Então Hashem foi lá e deu todas as regras para que vocês façam da maneira correta. רווק, רווקה, שמירת נגיעה, נשואים, יש זמנים של Ravak é solteiro, solteira, tem todo o cuidado de Shmirat Negiah, que é de não tocar um no outro. Isso dentro dos judeus, a gente tem todas essas leis. Um toca um no outro até se casar. Quando se casa, ele só toca nela e na mãe. Toca na esposa e na própria mãe. Não toca em mais nenhuma mulher, e na própria filha também. מקווה של טהרה. A mulher vai na mikve, se purificar no seu ciclo menstrual, etc. יהיה לכם טוב גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. Vai ser para vocês bom, tanto nesse mundo quanto no próximo. אז הוא נותן את הגדרים. לאדם יש יצרים, אז E dessa forma, Hashem
coloca os limites e as regras. יש סוג אחד של התמודדות שאדם מתמודד עם היצרים של עצמו. אבל יש מצבים שאדם רוצה באמת להתקדם בחיים. A pessoa tem momentos que ele realmente quer avançar na vida מבחינה רוחנית, da maneira espiritual. אבל יש לו בעיה של התמודדות חברתית. E ele tem um problema de lidar com a parte social, entre outras pessoas, entre ele e outras pessoas. הסביבה שהוא גדל בה, החברים בעבודה, במשפחה, As pessoas com quem ele cresceu, tanto na escola, quanto na universidade, trabalho, ou mesmo o grupo de amigos da rua, a família que ele cresceu, הם לא ברמה הרוחנית שהוא שואף להגיע. esses não estão no nível espiritual no qual essa pessoa gostaria que eles estivessem. ואז הוא עלול למצוא את עצמו, נמצא במקום נמוך, נשאר Então ele pode olhar para a sua própria situação em que ele se encontra num local rebaixado, שם, או אפילו יורד יותר, ou no local até mesmo que ele cai, não só que ele está rebaixado, mas que ele está em declínio, אף על פי שהוא תמיד משתוקק למקום גבוה, mesmo que ele sempre esteja almejando dentro de si de estar no local mais elevado espiritualmente, כי יש עליו את הלחץ החברתי. porque tem em volta dele o לחץ החברתי, que é a pressão social. הרמב"ם כבר אמר, אל יבוש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת הבורא. Então, assim disse o Rambam, não se envergonhe enquanto você estiver servindo a Deus perante aqueles que debocham do que você faz que é correto para Deus. תהיה ממוקד מטרה. אתה יודע Esteja focado no objetivo, focado na missão. שזו האמת, זה הנכון. אדם Você sabe que isso é verdade, esse é o céu. שגדל למשל בסביבה, נמצא בעבודה, במקומות שונים, A pessoa que se encontra no trabalho, em locais diferentes, ששם מדברים בניבול פה, que lá falam de um modo... falam lachonará, xingamento, todo tipo de utilização errada da fala, deboche, zombaria, שזה חמור מאוד. אדם לא que é algo muito grave. יכול להגיד, זה רק דיבור, זה לא... A pessoa não pode chegar e falar, só tô falando aqui, são palavras, palavras vão embora. Não importa, eu tô falando besteira, qual a diferença? לא עשיתי כלום. Não fiz nada. הגמרא אומרת, בעוון ניבול פה, A Gemara explica que na proibição de sujar a boca, בחורי שונאיהם של ישראל מתים. אם רואים צעירים יהודים חס ושלום נהרגים, disso é trazido, a Gemara explica que disso que os judeus ficam falando coisas não apropriadas, traz a influência negativa, a Torá fala que por causa disso, jovens judeus morrem. Olha que terrível. צריך לבדוק את עצמנו, האם הפה שלנו נקי. A gente tem que se preocupar com nós mesmos e estar nessa autoverificação. Qual que é o nível da nossa boca? A gente está falando corretamente, tá sujando a boca com alguma coisa, tem que tomar muito cuidado. הגלי קול, העדים שיוצאים מהפה, יש As ondas sonoras e o vapor que sai da boca da pessoa לזה כוח, יש לזה עוצמה, אדם tem para isso força, tem para isso poder. מנבל את הפיו, בדיחות לא נקיות, מילות Então a pessoa que profana sua fala com gracinha, palhaçada, piadinha, מילים לא נקיות, xingamentos, הוא מזהם את האוויר. ele nesse momento está infeccionando, está infectando todo o ar. O ar ao seu redor está infectado. מצד שני לכיוון ההפוך, בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, E por outro lado está escrito que Behevel Pihem Shel Tinokot Shel Beit Rabban, que são crianças pequenas que estudam Torá, da boca delas que elas falam estudo de Torá, העולם עומד. ao Olam Omed, quer dizer, o mundo inteiro se sustenta pela fala de crianças pequenas que estudam Torá. A Torá que sai da boca delas é isso que sustenta o mundo. ילד שקורא תהילים, ילד שלומד חומש, A criança que lê salmos, criança que estuda o Humash, o Pentateuco, לומד דברי תורה, que fala palavras de Torá. גם אצל מבוגר, הגמרא אומרת. E também com pessoas mais velhas, a Gemara diz, não só com crianças, mas crianças de modo principal, porque elas são seres sem pecados, nunca pecaram, são seres puros, inocentes. אבל אצל ילד זה עוד יותר חזק, כי זה דיבור נקי, עוד אין לו הבנות, עוד לא הגיע לבר מצווה, הוא לא חייב במצוות. Ele ainda não chegou em Bar Mitzvah, que é a obrigação de mitzvot com 13 anos. Ele não tem transgressão nenhuma, é puro. אז הדיבור שלו, כך אומרת הגמרא, אינו דומה
Assim fala Guimarães. מהבל פה, Não tem enodome, não é parecido שאין בו חטא, להבל פה שיש a fala de alguém que não tem pecado com a fala do outro que tem pecado. São dois mundos diferentes. Esse que não tem pecado e fala, quando ele conversa com Deus, quando ele estuda a Torá, a força da fala, a força do estudo, a força da tefilá, do pedido, é algo que não dá para não tem como dimensionar a diferença com relação àquele que não está assim tão limpo. בו חטא. אבל אתה רואה שהאנרגיות האלה שיוצאות מהפה של האדם משפיעות. Então disso a gente vê que as energias que saem da boca da pessoa influenciam. והוא עכשיו נמצא בעבודה, בסביבה, בחברה, במשפחה, שמנבלים את הפה. E agora ele se encontra no encontro familiar, no encontro de amigos, no trabalho, que tem ali o pessoal, um grupo, falando coisas nojentas. או רגילים בלשון הרע ורכילות. Ou estão acostumados a falar mal do outro, que ela shonará rechilut, certo? שמעתי את זה מאנשים, אני לא יכול להגיע לעבודה, תמיד Então assim o Rav escutou de pessoas que, olha, eu não consigo ir para o trabalho, não consigo trabalhar. הדיבורים זה מדבר על ההוא, והוא Eu chego lá, esse está falando daquele, aquele está falando do outro, aquele está falando daquela empresa. Também ela shonará, falar que aquele produto é horrível, isso daqui não é bom, o outro fez assim para mim, aquele lá que comprou o carro, ele não merece, ele só merece se dar mal. Ou seja, a galera, infelizmente, ali numa pegada que falta estudo, né? Uma pessoa ignorante. Se estudassem as leis do Lashonará, entendessem a gravidade disso, qual melhor seria a vida dessas pessoas e o mundo. מדבר על ההוא, ואני כבר רוצה להתקדם, לא רוצה לדבר דברי לשון הרע. יש בי A pessoa falou, eu quero avançar, eu quero continuar. Não quero ficar escutando agora todo tipo de maledicência, Lashonará. הלכות לשון הרע, אם זה לתועלת, Então o Rav entrou um pouquinho nas leis do Lashonará. Se for letohelet, se for para benefício. Se estiver falando mal de alguém para benefício, por exemplo, uma moça está procurando um cara para casar e ela encontrou um que parece que ele é bom. E ali os encontros estão avançando, só que tem um amigo daquele que sabe que aquele dali, ele tem algo muito grave, ele é viciado em drogas pesadas, coisa do tipo. Ele está obrigado a ir falar com a noiva. Obrigado. Com a futura, né, com a possível noiva. Para ela saber o problema que ela está entrando. Então, duas pessoas estão para fechar negócio. Você sabe que uma delas, ladrão, já roubou outros, já fechou negócio com outros e faliu e pegou tudo para ele. Então, obrigado a rápido correr para aquele que esse ladrão tá quase fechando negócio para também roubar esse, salvar ele, falar com ele, olha, sai fora dessa, esse daqui fez isso e aquilo com o outro, se você quiser continuar com a sua conta em risco, eu te avisei. מותר לדבר. מתי אסור לדבר לשון הרע אפילו שזה אמיתי? אם זה בלי תועלת. E quando é a Lashonará que é proibida de ser dita, mesmo quando é verdade, porque na verdade que quando o que está sendo dito é verdade, é Lashonará. Se for mentira, é Otzat Shemra, que já vira difamação. Não é porque o outro tem uma falha, ou tem alguma coisa que aos seus olhos é engraçado, e que você vai começar a debochar e falar, porque esse aqui fez aquilo, aquele é assim, etc. Fica quieto, guarda a boca, fala de coisas boas, né? Troca o disco. לתועלת פירושו של דבר, כשאתה רואה אדם שמספר לך, חבר, אומר לך אני הולך עכשיו לפתוח עסק בשותפות עם פלוני. אני משקיע $100,000, הוא הבטיח לי כל חודש ייתן לי כך וכך, הוא יתפעל את המקום. ואתה מכיר את אותו פלוני, שהוא אדם נוכל, כבר רימה אנשים, אז יש לו תרגיל שהוא עוקץ אנשים, לוקח את הכסף ובורח. זה לשון הרע להגיד לו, אל תתעסק איתו, האדם הזה נוכל? לא רק שזה לא לשון הרע, מצווה לומר לו, זה השבת. Tá, que o Rav acabou de explicar justo o caso de dois que estão para fechar um negócio, e um é pilantra e o outro é correto, e o correto não conhece o pilantra. Então o Rav diz que não é só que é permitido você falar Shonará do pilantra, é obrigação, é mitzvah. É mitzvah você chegar e falar para ele que é a Shavat Avedá. É como se você estivesse retornando um item para aquele que o perdeu. Esse é o nível da mitzvah. אבדה, האדם הזה הולך לאבד את הממון שלו, תגיד לו, האדם הזה נוכל. Essa pessoa tá para perder o dinheiro dela para esse pilantra. E você foi lá e avisou ele e você retornou o dinheiro que ele iria perder. אני יודע מקרוב, אל תתעסק איתו. Como se a pessoa tivesse perdido um relógio de ouro na rua, veio o outro, pegou o relógio e trouxe para esse. Ele retornou o bem de valor que aquele perdeu. כשלתועלת אין איסור לדבר דברים שליליים על אדם, Então, quando tem benefício, não tem, existe permissão de falar coisas negativas sobre a pessoa. שיודעים שזה יעזור לשני. E você sabe que vai ajudar o outro com isso. Algo real. אבל לדבר סתם, לרחל, ההוא
mas falar à toa. ככה וזה ככה, זה עשה כך, מספרים סיפורים. Fica contando a história pra contar a história e chamar a atenção dos outros, etc. Começa a contar sobre esse, sobre aquele, sobre o outro. התורה אומרת לאדם, וכי אתה מושלם? אתה רוצה שידברו עליך את כל החסרונות שלך? אם זה לא לתועלת, אסור לנו לדבר לשון הרע על האחרים, וזה אחד הדברים הגדולים שיש לנו בתורה. הגמרא אומרת Isso é uma das coisas grandes que tem a pessoa guardar a boca e não ficar falando dos outros, nem de ninguém, certo? Focar no que é importante, no trabalho, e o resto deixar de lado. דיבור לשון הרע A Guimarães diz sobre esse assunto de Lashon Hara, שקול כנגד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. que para quem fala maledicência, ele tá pesado, ele tá chaculo, ele é equivalente à idolatria, derramamento de sangue. אולי פעם צריכים להרחיב בזה, למה זה גילוי עריות, שפיכות דמים. E também relação ilícita. Relação ilícita são as 3 proibições que a pessoa deve, que o judeu deve se matar, deve dar a vida e não fazer. Gloriot, também Vodazará, idolatria, relação ilícita e derramamento de sangue, assassinato. אולי פעם צריכים להרחיב בזה, למה זה כל כך חמור. אדם שנמצא בחברה כזו, והוא מרגיש לא נעים לי להיות שונה מכולם. כולם מדברים ואני שותק. Então, quem se encontra numa situação dessa com outros que não param de falar Lashon Hara, o que ele deve fazer? כולם מדברים ואני מראה Todo mundo fala e eu fico quietinho na minha. חוסר נוחות. צריך לדעת, אומר הרמב"ם, אל יבוש מפני בני אדם המלעיגים. אתה יודע שאתה הולך בדרך נכונה, הם לועגים שילעגו? Então, se você tá achando que não tá confortável, que você não tá entrosado com o público, porque tá todo mundo falando besteira e só você tá quietinho, o Rav traz o Rambam e diz que você seja envergonhado e... שכיות זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אולי פעם צריכים להרחיב בזה, למה זה כל כך חמור. אדם שנמצא בחברה כזו, והוא מרגיש לא נעים לי להיות שונה מכולם. Não vai agora, porque tá todo mundo falando e você não, e vai ficar agora cabisbaixo, vai ficar demonstrando que não tá satisfeito, e falar, quer saber? O pessoal vai achar que eu tô esquisito, eu vou agora começar a falar. Não, o pessoal vai achar estranho que você não tá falando nada? Que achem, não tem problema. Você sabe que você tá fazendo é certo? Então vai, guarda o seu, cuida da sua boca e não se mistura. צריך לרחם על אותם שהם לא שם. הוא לא צריך לראות אותם כאילו שהוא מעליו. E não deve olhar para as pessoas de cima, deve sim ter misericórdia de dentro de si e falar, Deus, mostra para essas pessoas o caminho certo. Faz com que elas assistam um vídeo sobre maledicência, entendam quão grave é. Não para olhar de cima e falar, olha esses porcarias aqui que só falam besteira, olha esses degenerados, sabe? Pegar isso e olhar de cima para baixo com orgulho não é algo bom. O ideal é entrar em reza com Deus e pedir para Ele que essas pessoas que são meros ignorantes possam ser iluminados com a luz da sabedoria e através disso também conseguirem se libertar desse mau hábito, algo destrutivo para ele próprio e para toda a humanidade. והוא המסכן שנמצא שם למטה. הפוך, אתה במקום גבוה. Então não é para a pessoa se olhar como um coitado que está por baixo enquanto todo mundo está em cima falando tudo. Ele tem que olhar por outro lado. Ele é aquele que está cumprindo a vontade de Deus, ele que está em cima. Os outros que estão embaixo, eles são coitados que eles ainda não chegaram no nível de entender qual que é o objetivo da boca, qual que é o objetivo dele, do seu próprio corpo, dos seus poderes. Mas não olhar do modo egocêntrico e sim olhar do modo que você ali está na posição de responsável e a sua responsabilidade é rezar para Hashem, para que ele retorne essas pessoas em Teshuvah. והם צריכים להרגיש לא נוח עם עצמם. זה שהם לא מרגישים בעיה שלהם. E eles que precisam se sentir desconfortáveis consigo mesmos, por estarem ali falando, né, um monte de besteira. יש פסוק שאומר, ויגבה ליבו בדרכי השם. Tem versículo que diz, ויגבה ליבו בדרכי Hashem. כך הנביא משבח את המלך יהושפט, ויגבה ליבו בדרכי השם. E assim o profeta enalteceu o rei Yehoshapat. מה זה ויגבה ליבו? משבחים אותו, הרי גאווה זה דבר פסול. Então ויגבה quer dizer, teve gavá, teve orgulho no seu coração, no Bedavar Hashem, no que tange ao serviço divino. כתוב תועבת השם כל גבה לב. מה זה ויגבה? Está escrito
Toavat Hashem Kol Gvalev. É uma abominação aos olhos de Deus, todo aquele que tem orgulho no coração. ליבו בדרכי השם. Então, como aqui o orgulho ficou como algo positivo? התשובה היא בדרכי השם. E a resposta é Bedrakei Hashem. Em todo momento que ele está no caminho divino e ele tem aquele orgulho positivo, não orgulho negativo, orgulho positivo, vai ser algo bom para ele. Ele não se envergonha, ele não se sente como um coitado que está cumprindo a vontade de Deus. אם האדם מתנשא מעל האחרים, מרגיש כולם קטנים, אפסים. Então, se ele realmente acha que ele é mais do que os outros, percebe que todos são uns zeros à esquerda e só ele que é o bonzão, porque ele cumpre a vontade de Deus. אני עשיר, אני גיבור, אני חכם. Mas aqui o Rav usou outro exemplo, porque eu sou mais forte, porque eu sou rico, porque eu sou corajoso, porque eu tenho um trabalho ou um cargo mais elevado, então eu tenho o direito de pisar em todo mundo. זה שחצן, גאוותן, תגיד תודה לבורא עולם שנתן לך, מה יש לך להתנשא מעל האחר? Mas até mesmo aquele que tem Torá também, se ele se sente acima, ele está no mesmo problema desses, não tem diferença. Não é porque estuda Torá, não é porque cumpre a vontade de Deus, que agora vai poder tratar os outros como lixo. É claro que influências negativas para a sua família, você não vai, né, deixar. Sempre que você perceber que o seu filho está sendo influenciado e chegando com falas estranhas e brincadeiras esquisitas e todo tipo de coisa, o que você vai fazer? Você vai se afastar, você vai ficar longe. Ah, mas calma aí, você é orgulhoso, você tá falando que o outro não é bom? Nada disso. Aquele tá no nível dele, não tem nenhum problema, ele que viva no nível dele. E pela bondade divina, por Rachamei Hashem, pela misericórdia divina, que aquele consiga encontrar o caminho, que nesse caminho ele vai fazer a vontade de Deus. Certo? Mas eu mesmo, minha família, etc., meus amigos, as pessoas que eu amo, vão estar no outro local. Vai estar separado. Isso não vem querer dizer sobre nada de orgulho. Então, aqui no caso, onde essa pessoa está incomodada com esses amigos, é claro, é óbvio que mais cedo ou mais tarde essa pessoa não vai mais participar de reuniões do trabalho, se for o caso, ou familiares, porque ok, você pode se sujeitar a isso, mas até quando você vai aguentar? Vai chegar uma hora que você vai falar, quer saber, não é pra mim, eu vou encontrar minha turma, eu vou procurar outro lugar para trabalhar, porque aqui tá difícil. Isso pra mim tá me incomodando muito, tá bem chato pra mim, eu rezo por eles, mas a coisa não muda, o que eu vou fazer? Vou seguir o meu rumo. Vou pro local onde as coisas vão mais na minha energia, na energia positiva. E rezando para Deus também. É claro que a Hashem vai te possibilitar em estar com outras pessoas que vão vibrar sua energia. לך יש מעלה כזו, למישהו אחר יש מעלה אחרת. ככה אדם צריך לדבר עם עצמו. תמיד להיות עם כולם בגובה העיניים, לא להרגיש את עצמו מעל האחרים. Então é isso, o Rav continua explicando aqui sobre orgulho, pra gente ficou claro. O Rav Zamir Cohen é maravilhoso. Suas explicações e suas colocações do versículo com a mensagem que quer passar, algo sem precedente, tem bastante tempo de aula aqui, mas o nosso tempo já está chegando ao fim. Então peço aos senhores que curtam, compartilhem, apoiem nosso canal. Tudo de bom e até o próximo estudo.